Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra classe. Bom, aí estão os pontos de apoio para quem precisar de algum tipo de ajuda. Vai lá, pega a apostila e abre na página 107. Colocação pronominal. Nosso objetivo é saber utilizar os complementos em seus lugares corretos. Então, a aula de hoje é meio que uma continuação da aula passada. Então, quem perdeu a aula passada, volta um vídeo, assiste, porque senão não vai entender a aula de hoje. Na aula passada, nós falamos sobre os pronombres complemento. Hoje, a gente vai saber onde colocar esses pronombres complemento. Bom, vamos lá. Existem duas regrinhas que são básicas quando se fala de pronome complemento e la colocação pronominal. São fáceis que, se você decorar, você não erra mais nenhuma questão disso. Vamos lá. La posición de los pronombres en español obedece a las siguientes reglas. Antes del verbo, proclíticos. Depois del verbo, enclíticos. Ou seja, se a gente coloca o pronome antes do verbo, a gente diz que é uma colocação proclítica. E se a gente coloca depois do verbo, é uma colocação enclítica. Precisa saber isso? Não. É só mais uma informação. O que vocês precisam saber vai ser falado agora. Se usa os proclíticos, se usa quando os verbos estão conjugados em qualquer tempo do modo indicativo ou subjuntivo. Ou seja, eu vou usar o proclítico, eu vou colocar antes do verbo, se o verbo da frase, ele está no modo indicativo ou subjuntivo. Não me importa o tempo, me importa o modo. Então, eu vou colocá-lo antes do verbo, se ele estiver no indicativo ou no subjuntivo. Te entrego el regalo mañana. Ou no imperativo negativo. Cuidado. No lo olvides. Então, em que casos eu vou colocar o meu pronome antes do verbo? Quando o verbo estiver nos modos indicativo, subjuntivo ou imperativo negativo. E quando eu coloco depois do verbo, ou seja, los enclíticos, se usam quando os verbos estão em imperativo afirmativo, infinitivo ou gerúndio. Vamos lá. Eu vou colocar o meu pronome depois do verbo. Se o meu verbo estiver no imperativo afirmativo, no infinitivo ou no gerúndio. Então, essas duas regras, se você decora, você nunca mais erra nenhum tipo de exercício desse. Olha os exemplos de los enclíticos. Dame el álbum de fotos. O da é um imperativo afirmativo. Voy a traerte, ya estoy buscándolo. Traerte, traer, está no infinitivo. E buscando, gerúndio. Então, o que você tem que saber? Que eu coloco antes do verbo indicativo, subjuntivo, imperativo, negativo. E eu coloco depois do verbo no imperativo afirmativo, no gerúndio ou no infinitivo. Ojo, já sabemos que temos que prestar atenção. Quando em uma oração temos dois pronombres de complemento, el indirecto sempre vem antes. Ou seja, aquele caso que nós vimos na aula passada, né? Quando eu vou responder a uma pessoa e um objeto. Qual é a regra? Qual é o pronome que eu coloco primeiro? Sempre o que se refere ao indireto. Normalmente vai ser a pessoa. Então, olha o exemplo. Una forma simple de descobrir a função do pronome se refere a uma pessoa ou objeto é haciendo as perguntas. A quem, para quem, o que. Então, o complemento indireto ele sempre vai ser referente a uma pessoa. E o direto vai ser sempre referente a um objeto. Ah, professora, eu não sei. Faz as perguntas. A quem, que ou que. Então, olha só. Te lo traje de Perú. O te se refere a uma pessoa, ao menininho. E o lo se refere ao objeto, que é uma espécie de casaco muito comum no Peru, tá? Que se chama poncho. Sabia que me lo ibas a traer? Me, para mim. Então, pessoa, para mim, vem primeiro. Me. Lo
se refere ao objeto. O objeto é o poncho. Vamos praticar? Façam os exercícios e enviem para o meu e-mail até o dia 12 de novembro. Haga los ejercicios con atención. Cuídate, estaremos juntos muy pronto. Hasta luego.